Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós estamos já indo para a lição de número 2, que será ministrada agora no dia 14 de julho de 2019, que tem por título A Mordomia do Corpo. O textuário se encontra na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, e diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe, nós já destacamos aqui, que está toda baseada na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, sobre a dimensão material do corpo, a dimensão espiritual do corpo e o culto racional e a mordomia do corpo. Eu e o pastor Fábio estamos aqui apostos para dar início ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar a lição de número 2 deste trimestre, a mordomia do corpo. Na lição anterior, a gente teve uma visão panorâmica a respeito do que é ser mordomo, do que é mordomia, numa visão bíblica, numa visão cristã. Falamos alguma coisa sobre um panorama geral sobre o tema. Agora, a partir da lição de número 2, vamos estudar especificamente a mordomia sendo aplicada em várias áreas específicas da nossa vida. E hoje vamos estudar sobre a mordomia do corpo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o ser humano, ele não é só corpo, não é só biologia, ele também tem alma e espírito. E também o ser humano não é só alma e espírito, o ser humano também tem corpo. Então diz aqui, na nossa lição, na sessão Interagindo com o Professor, que o ser humano é corpo, alma e espírito. Somos razão e sentimento, cérebro e coração. Nada se exclui, mas tudo se complementa. Então temos que ter essa visão integral da constituição do ser humano. Então a Bíblia mostra que o Criador, Deus, fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Então o ser humano, ele não é um mero animal racional, como alguns dizem. O ser humano não é produto da evolução das espécies, mas o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano é o ser mais superior que Deus criou na Terra, no planeta Terra. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele criou de uma forma diferente. Houve uma decisão, um conselho divino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles em reunião decidiram criar o homem. E diz o texto bíblico em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a natureza. Então, o ser humano não é uma pessoa qualquer, mas ele foi criado um ser pessoal, feito à imagem e semelhança do seu Criador, à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o corpo do homem do pó da terra. Ou seja, Deus criou o nosso corpo a partir da matéria pré-existente aqui no planeta Terra.
Por isso que o nosso corpo, se fizer a análise química de um corpo humano, vai observar que todos os elementos químicos que existem no corpo humano também existem em outras partes aqui do planeta Terra. Então Deus criou o nosso corpo a partir de matéria pré-existente aqui da Terra, que Ele tinha criado antes, né, que Deus foi quem criou toda a matéria da Terra. E depois que Deus criou o corpo, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem ele passou a ser alma vivente. Ou seja, depois que Deus soprou nas narinas do homem, ele passou a ser um ser humano, ele passou a ser um ser vivo, um ser vivo. Então o homem ele tem essa dimensão material, que é o seu corpo, né? Cujos elementos químicos estão todos lá presentes na tabela periódica, mas o homem também tem essa dimensão imaterial, né? Essa dimensão imaterial. Então essa parte imaterial do ser humano é formada pela alma e pelo espírito. Então foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa na palavra do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, a criação do ser humano é algo espetacular. Deus criou com as suas próprias mãos o primeiro casal, Adão e Eva, e Deus deu a eles, né? Deus deu ao ser humano, à raça humana, a capacidade de se reproduzir, né? E procriar e criar pessoas, né? Semelhantes à imagem e semelhança de Deus. E o salmista, no Salmo 139, ele reflete a forma como nós fomos criados, e no versículo 13 a 16 do Salmo 139, ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Pastor Zé Roberto, se a gente for entrar aqui no significado das palavras hebraicas, aqui desse Salmo 139, a gente vai observar que a formação do ser humano é como se Deus, foi uma obra de artesão, Deus fez com as próprias mãos, com arte, com beleza. Tecendo, né? Tecendo, né? Tecitura. Exatamente. Então, é uma coisa muito interessante, e até Paulo fala já no Novo Testamento, porque nós somos feitura sua, nós somos um poema de Deus. E tem uma composição cristã de um autor evangélico cristão que diz que nosso Deus é um tapeceiro, grande artista, né, que vai nos tecendo desde o princípio, e que esse trabalho ainda continua. Nós estamos sendo construídos por Deus ao longo de todo esse processo, inclusive o processo da santificação, que é algo que nós vamos estudar aí mais adiante nesta mesma lição. O comentarista destaca aqui nesse ponto 1.2 justamente a estrutura do corpo humano, e aqui ele nos apresenta alguns dados que demonstram a especialidade na constituição, na própria composição do corpo. E ele diz o seguinte: olha, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem trilhões de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Então, todas essas informações, e a gente pensar no próprio corpo, os órgãos, como estão delineados, a sua funcionalidade, tudo isso demonstra que um grande arquiteto, Deus nos projetou de forma especial, que nós não somos obra do acaso, mas que nós fomos planejados por Deus, e por causa disso nós temos razões para glorificar a Deus no nosso corpo, para entender que o corpo é algo que é digno de
de ser cuidado, de ser preservado, que nós vamos estudar mais adiante a respeito disso. O livro do Gênesis, que é o livro dos começos, inclusive, lá no capítulo 1, versículo 1 e no versículo 27, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós cremos na criação, nós cremos num Deus criador, acreditamos que nós somos planejados e projetados por Deus com um propósito, e diz mais o texto bíblico no versículo 27, desse capítulo 1 do Gênesis: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, é interessante a gente pensar, primeiramente, que o ser humano, ele foi criado por Deus, e por ele ser imagem e semelhança de Deus, isso lhe dá uma dignidade. Então, a dignidade da pessoa humana, que nós temos tanto defendido, celebrado, independentemente da sua condição socioeconômica, independentemente da sua faixa etária, independentemente do sexo, todas as pessoas são dignas de respeito e de consideração, porque em cada um de nós está a imagem e a semelhança do próprio Deus. Daí a consideração que nós, os cristãos, damos à vida humana e a defesa que nós fazemos sempre da vida humana. Dizemos que a vida não pode ser descartada nem no ventre da mãe, como também depois que sai do ventre, né? A gente não pode se preocupar apenas com a vida humana dentro do ventre, mas fora do ventre. Então precisamos defender a vida, que a vida das pessoas sejam preservadas, que elas tenham dignidade, respeito, condições de viver e não apenas de sobreviver, né? Inclusive na velhice. Então nós, os cristãos, fazemos essa defesa pró-vida sempre. Então é o que nós vemos aqui nesse primeiro ponto da nossa lição. Já estudamos sobre essa forma maravilhosa com qual o corpo humano foi formado. Isso aí já mostra o valor do corpo, e que nós, os cristãos, não somos contra o corpo, e também a forma como o próprio corpo foi delineado, projetado por Deus, é uma demonstração também da grandeza, da sabedoria de Deus. Estamos encerrando assim o nosso primeiro bloco. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, na sua segunda lição do trimestre. Estamos estudando hoje sobre a mordomia do corpo, sobre a importância de nós usarmos o corpo de forma apropriada, de forma responsável. Nós, os cristãos, não negamos a realidade corporal. Tem algumas pessoas que acham que nós, os cristãos, só defendemos o espírito e entramos no escapismo, numa condição de defender apenas o espírito e o celestial, e negamos o corporal e o terreno. Isso não é verdade, e quando isso é feito, não é feito de forma respaldada na Bíblia. A Bíblia vê o ser humano de forma integral, o corpo, a alma, o espírito, e nós consideramos o corpo, a ética do corpo, o tratamento apropriado do corpo. Então, esse segundo ponto da nossa lição fala sobre a dimensão espiritual do corpo. Interessante, parece paradoxal, mas a gente entender que o corpo também é espiritual, não é? Ele não se reduz à materialidade. E o corpo segundo as Escrituras. Então, inicialmente nós destacamos aqui com o comentarista que a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Então, metáforas são utilizações de expressões de linguagem de forma figurada, de forma representativa. Às vezes se refere a um determinado objeto, a uma determinada coisa, a partir de um nome simbólico, figurado. Então, nós temos aqui 3 expressões bíblicas para se referir ao corpo, e elas se encontram em algumas passagens do Novo Testamento. Inicialmente, a expressão corpo do pecado, depois casa terrestre
e templo do Espírito Santo. Em relação a essa questão do corpo do pecado, é importante que a gente entenda que esse corpo do pecado se refere à natureza pecaminosa. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado, com Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirva mais ao pecado. E aqui a gente quer fazer a distinção entre o corpo e a natureza pecaminosa, a natureza caída. Então, algumas pessoas fazem confusão e acham que o nosso corpo ele é mau. Então, essa visão de corpo percebido como algo negativo está muito mais numa filosofia grega ou numa cosmovisão grega, helenista, que fazia essa dicotomia entre o espiritual e o material, e geralmente algumas visões, percepções gregas viam o corpo como algo negativo. Nós não. E nós concebemos que em nós, de fato, existe uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, e que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós devemos andar em novidade de vida e o nosso corpo deve viver para a glória de Deus. Esse corpo, então, ele é chamado para viver para a glória de Deus. Um outro aspecto aqui que é importante, que se encontra lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, é quando Paulo fala sobre a casa terrestre. Ele diz: quando a nossa casa terrestre se desfizer. Então, o nosso corpo físico é uma habitação temporal, nós estamos nesse corpo, mas quando nós morremos, nós partimos para estar com o Senhor, e esse corpo ele é sepultado, a menos que haja o arrebatamento, a transformação do corpo, que é uma expectativa da igreja, é a bendita esperança da igreja, mas qualquer pessoa está sujeita à morte, está sujeita a morrer, e o seu corpo ser conduzido para a sepultura. Mesmo assim, nós precisamos entender, dentro de uma visão bíblica e cristã, que o corpo haverá de ressuscitar. Então é importante que nós, os cristãos, tenhamos essa dimensão para não negar o corpo e achar que nós vamos nos desfazer do corpo, vamos habitar com Deus e que o corpo não terá mais valor nem importância. Não, o corpo vai ressuscitar. E por fim, a percepção do corpo como templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que inclusive está aqui na leitura bíblica em classe: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o corpo é morada do Espírito Santo. É uma razão a mais para nós cuidarmos bem do nosso corpo, tratar bem o nosso corpo e não nos deixar conduzir por práticas pecaminosas e pela condição de pecado. Então, pastor Fábio, nós vimos aí nessa primeira parte desse tópico a questão do corpo do pecado, da casa terrestre, e que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos aí, nessa segunda parte, alguns tópicos em relação a alguns pecados contra o corpo. O que é que a gente pode destacar em relação a esse ponto? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. É importante a gente entender as coisas dentro de um contexto bem mais amplo. O corpo do ser humano não é uma mera máquina biológica, com estruturas anatômicas, fisiologia, é muito mais do que isso. O corpo também tem uma dimensão espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo está ligado a essa parte imaterial. A parte material do nosso corpo está intimamente ligada a essa parte imaterial. E com relação a pecados contra o corpo, aqui na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, essa palavra aqui, prostituição, é interessante que a Bíblia usa esse verbo fugir no imperativo para duas coisas: fugir da idolatria e fugir da prostituição. Prostituição aqui
no grego é porneia, significa toda e qualquer prática sexual ilícita. Esse termo aqui na Bíblia, o termo prostituição na Bíblia, é um termo muito amplo que se refere a qualquer desvio de conduta sexual, a qualquer prática sexual fora do plano de Deus, fora do plano do Criador, porque Deus, Ele nos fez corpo e criou, faz parte do nosso corpo, né, os órgãos sexuais, e é através do sexo que a gente se reproduz e dá origem a uma pessoa, não um mero corpo, damos origem a uma pessoa também, imagem e semelhança de Deus, como nós. Então o corpo, o sexo e todas as estruturas sexuais do nosso corpo, ela tem uma dimensão também espiritual, porque é através dela que nos reproduzimos e damos origem a um ser humano com toda a sua dignidade, corpo, alma e espírito, imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente deve fugir de toda e qualquer prática sexual ilícita, de toda e qualquer imoralidade sexual, porque todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, né, peca contra o seu próprio corpo, né? A própria pessoa, né, tá fazendo mal ao seu próprio corpo com essas práticas sexuais ilícitas, de acordo com a palavra de Deus. E que práticas sexuais ilícitas são essas? Que essa imoralidade sexual, esse termo é muito amplo, e ele engloba muitos tipos de pecado sexual, como fornicação, que é a prática sexual de pessoas solteiras, adultério, que é o sexo praticado fora do casamento, né, por pessoas casadas que praticam sexo fora do casamento, a própria prostituição em si, de venda do corpo para obter dinheiro, e tantos outros pecados sexuais como a homossexualidade, a transexualidade, e tantos outros, né, sexo com animais, né, zoofilia e tantos outros que aparecem por aí, que a gente tem conhecimento. Então, toda e qualquer conduta sexual que se afasta do plano original de Deus, do Criador para nós, a Bíblia chama de porneia, né, chama de imoralidade sexual. Então, diz que a pessoa peca contra o seu próprio corpo. Aqui no versículo 13 da nossa lição, na parte B, diz que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, a gente vê que Deus tem uma preocupação em relação ao nosso corpo. Deus não quer só o nosso coração, Ele nos quer por inteiro, Ele quer também o nosso corpo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então é a recomendação bíblica se abster de toda e qualquer imoralidade sexual, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. O nosso comentarista aqui, ele lista alguns exemplos de pecados sexuais, não são todos, não é uma lista exaustiva, mas ele lista aqui vários pecados sexuais, como adultério, fornicação, prostituição, homossexualidade e transexualidade, que são desvios de conduta sexual de acordo com os padrões da palavra de Deus. Mas o nosso segundo bloco de hoje está terminando, nós vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para continuar o assunto desta lição. Fique conosco. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a segunda lição do nosso trimestre, lição que tem como título A Mordomia do Corpo. A Mordomia do Corpo. No final do bloco anterior, a gente estava falando sobre os pecados contra o corpo, porque de acordo com a Bíblia, em 1 Coríntios 6 e 18, né, a Bíblia diz que a gente deve fugir da prática de qualquer imoralidade sexual.
e diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Né? Então a Bíblia fala exemplos de vários tipos de pecados sexuais, como um deles, por exemplo, é o adultério. Inclusive, um dos 10 mandamentos do Decálogo é não adulterarás. O adultério é a prática sexual de pessoas casadas que praticam sexo fora do casamento, com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Hebreus 13:4, a Bíblia diz que o casamento ele deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, os que vivem na prática da imoralidade sexual, seja lá qual for a modalidade ou no adultério, serão julgadas por Deus. Outro pecado sexual também que a Bíblia aponta é a fornicação, que é a prática sexual envolvendo pessoas solteiras, pessoas que não são casadas, mas que têm a vida sexual ativa. O modelo bíblico de sexualidade bíblica, que é o modelo do Criador para todas as suas criaturas, para todos nós, é que o jovem, a jovem, espere para o casamento, se abstenha de toda e qualquer prática sexual antes do casamento, mas que no casamento, depois que se casar, a Bíblia não somente permite a prática sexual dentro do casamento, como recomenda e manda, inclusive dizendo que o marido tem a obrigação de satisfazer sexualmente a sua esposa e a esposa sexualmente o seu marido. A Bíblia vê o sexo como algo divino, porque o sexo foi criado por Deus. O sexo foi criado por Deus. Então, a Bíblia recomenda que desfrutemos do prazer sexual e de todas as suas implicações dentro do âmbito do casamento. Um outro tipo de pecado sexual que existe é a homossexualidade, que é um pecado sexual, não é novo, não é recente, não é contemporâneo, mas desde o início da história da humanidade que tem, inclusive lá em Levítico capítulo 20, versículo 13, e Levítico capítulo 18, versículo 22, Moisés já falava lá como lei para o povo lá de Israel, condenando a prática homossexual. Aquele homem que se deitasse com outro homem como se fosse uma mulher, isso era uma abominação aos olhos de Deus. Era uma abominação aos olhos de Deus e isso continua sendo abominação aos olhos de Deus. O homossexualismo, como também a homossexualidade ou a homoafetividade, na visão bíblica, é um desvio de conduta sexual, é um tipo de porneia, é um tipo de imoralidade sexual que foge do padrão do Criador para as suas criaturas. São pessoas que estão no seu livre-arbítrio usando os seus corpos de uma maneira que está pecando contra o seu próprio corpo. E a Bíblia é muito clara em condenar essa prática, inclusive afirmando categoricamente que quem pratica esse tipo de pecado, como os demais pecados sexuais que relatamos aqui, não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. E outro tipo de pecado sexual que a Bíblia também condena é a questão da transexualidade. A transexualidade que envolve aí a mudança de sexo, porque uma mulher, de repente, ela não se sente mulher, ela acha que é um homem que está dentro do corpo de uma mulher, ou um homem nascido biologicamente homem e se acha uma mulher. E aí tenta e faz a cirurgia de mudança de sexo, etc. Então, todos esses comportamentos sexuais nós não tratamos aqui. A Bíblia não vê a homossexualidade ou a transexualidade como uma doença. Jamais a Bíblia defende que é uma doença. É um comportamento. São pessoas que usam do seu livre-arbítrio para fazer da sua vida e inclusive do seu corpo o que quiser. Porém, a Bíblia diz que todos comparecerão diante de Deus, todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Então, a Bíblia é clara em mostrar que o adultério, a prostituição, a homossexualidade, a transexualidade, a fornicação e qualquer tipo de desvio de conduta sexual, sexo virtual, enfim,
tudo isso é classificado na Bíblia como porneia, ou seja, é uma imoralidade sexual, é um padrão de conduta sexual que foge aquilo que Deus, como Criador, projetou para nós e quer que todos nós sigamos. É isso mesmo, e é importante, pastor Fábio, que a gente considere a santificação do corpo. O corpo foi criado para glorificar a Deus e nós precisamos responder a Deus usando o nosso corpo de forma apropriada. E aí nós estamos estudando neste trimestre justamente essa questão da mordomia do corpo, tem essa questão de nós, os cristãos, sermos responsáveis, sobretudo nós, os cristãos, a usar o nosso corpo de forma apropriada, de forma que glorifique a Deus e que não seja contrário à palavra de Deus. Primeiramente, que nós destacamos aqui, já foi citado, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o nosso corpo, alma e espírito devem viver integralmente ou devem ser dedicados integralmente para a glória de Deus. Paulo diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados irrepreensíveis por ocasião da vinda de Jesus. Algumas pessoas pensam que o foco principal desse texto, deste versículo, é a tricotomia, que de fato a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. Mas o mais importante nesse versículo é a gente ressaltar a importância de nós, os cristãos, termos uma vida integral, o nosso corpo, alma e espírito devotado e dedicado a Deus. E como é que nós chegamos, nós os cristãos, chegamos a esta santificação? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo, na sua epístola aos Romanos, desenvolve esse raciocínio, sobretudo no capítulo 8 da epístola aos Romanos, bem como na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, nós, os cristãos, devemos viver segundo o Espírito, katapneuma no grego, ou seja, devemos andar no Espírito e não satisfazer nem cumprir as concupiscências da carne. Então, para trilharmos o caminho da santificação, nós precisamos negar a nós mesmos os nossos desejos da nossa natureza humana caída, a concupiscência, né? Então, o pecado que em nós habita, então nós precisamos negar essa condição de pecado e nos colocarmos na direção e na disposição do Espírito Santo. E também nos pautarmos pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é o nosso espelho. Lendo a Bíblia, nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, como nós devemos proceder. Ela nos espelha, ela nos mostra como é que a gente deve se conduzir. Então, externamente, nós nos orientamos por aquilo que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos direciona e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo produzindo em nós o seu fruto, vai nos levando cada dia mais em santificação e nos fazendo parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se por um lado nós temos a atuação do Espírito Santo em nós, produzindo a santificação, Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, temos a responsabilidade também humana. Então, nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, negar o nosso impulso para o pecado, não se deixar controlar por essa natureza pecaminosa. Então, enquanto que a salvação é algo que tão somente depende, e a regeneração de nós tomarmos uma decisão e seguirmos a Cristo, a santificação é um processo. A gente sabe que tem a santificação posicional. Na Bíblia, nós vemos textos bíblicos nos quais, nas aberturas das epístolas de Paulo, nas quais nós somos chamados de santos. Mas, ao mesmo tempo, o autor da epístola aos Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, a santificação também é um processo contínuo e que nós estamos dia após dia. Quanto mais nós deixamos o Espírito Santo atuar em nós, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais negamos a nossa natureza pecaminosa, renunciamos o pecado, mais nós estamos parecendo com Cristo. Então,
objetivo, e o objetivo de Deus em nós é que a cada dia nós nos pareçamos mais com Cristo e sejamos feitos à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Estamos encerrando, portanto, mais um bloco do nosso programa. Continue conosco, nós voltaremos para tratar do terceiro e último ponto da nossa lição, para falar sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Continue conosco. Caro telespectador, telespectadora, estamos de volta. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando sobre a mordomia do corpo. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Eu aproveito aqui para fazer um destaque em relação a essa questão, que algumas pessoas fazem confusão quando interpretam o termo carne na Bíblia, sarx, que é a palavra grega, e se refere à mesma palavra, como em português, para se referir à carne, só que às vezes a Bíblia fala de carne como a natureza pecaminosa, quando a gente associa com carnalidade, e carne como o nosso corpo. Então, quando Paulo diz que está na carne, Paulo não está dizendo que está vivendo em natureza pecaminosa, ele está dizendo que está no corpo. E há várias alusões bíblicas a uma concepção positiva do corpo, que nós já ressaltamos aqui, quando Paulo diz que o corpo é templo, morada do Espírito Santo. Paulo diz que nós, capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele diz que o marido deve amar sua esposa, como trata bem do seu próprio corpo. Então, o corpo deve ser bem tratado, irmão. Então, de vez em quando eu vejo alguns irmãos de maneira equivocada, dizendo, olha, isso aqui é carne, tem que ser massacrada. Não, irmão, não é bem assim. A gente pode jejuar, tal, mas tem que ser com limites, com cuidado. O corpo precisa ser preservado, ter as suas boas horas necessárias de sono. A gente vê Jesus ali, de vez em quando, dormindo no barco. Ele tinha um momento da vigília, mas ele tinha um momento de dormir. A alimentação apropriada, balanceada. Tem irmãos que às vezes são muito extremamente radicais em relação a essa questão da bebida, é pecado, tudo é pecado, fumar, e está certo, é pecado, é errado, destrói o corpo, mas às vezes não se tem o mesmo cuidado quando se come em excesso, se come coisas erradas, excesso de gordura, às vezes deixar de fazer uma atividade física que é necessária para a saúde do corpo. Então, ter esse cuidado, meu irmão, cuidar bem do seu corpo, ter uma alimentação equilibrada, moderada, são elementos que não podem ser desconsiderados nessa questão da mordomia do corpo. E também, pastor Fábio, lembrando aqui, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o nosso culto racional. Esse é um texto bastante conhecido entre nós evangélicos e que nós precisamos ressaltar na nossa aula, na Escola Bíblica Dominical, para que a gente entenda que o nosso corpo também deve ser colocado em adoração e para a glória de Deus. É verdade, todo o nosso ser, espírito e alma e corpo. Deus, ele não se interessa apenas pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelo nosso intelecto, nossa razão, mas Deus também se interessa pelo nosso corpo, porque o corpo do ser humano, ele é muito mais do que uma matéria, ele tem toda uma dimensão aí, porque ele interage, né, com os componentes imateriais do nosso ser, que é a alma e o espírito. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6 de Romanos, versículos 12 a 14, ele também fala sobre essa ideia da gente oferecer o nosso corpo a Deus.
da gente servir a Deus também com o nosso corpo. Daí a importância não somente de termos um corpo santo, vamos dizer assim, santificado, livre de pecados sexuais, mas também um corpo saudável do ponto de vista de saúde física, como o pastor Zé Roberto falou aqui, de cuidar da saúde do nosso corpo. E aí um corpo saudável, santo, ele tem que trabalhar, ele tem que ser colocado a serviço de Deus. Então, Romanos 6, 12 a 14 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Observe aí esse verbo oferecer que Paulo fala, a gente oferecer os membros do nosso corpo a Deus. Então, precisamos adorar a Deus também com o nosso corpo, inclusive ao fazer a obra de Deus, ao servir na obra do Senhor, nós servimos também com o nosso corpo. Não adianta, meu irmão, você querer servir a Deus apenas com o seu intelecto, com a sua emoção, com a sua adoração, mas precisamos do corpo para tudo isso. Daí a importância de termos um corpo santo e saudável. Romanos 12, 1 a 2, é quando a Bíblia diz que devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o comentarista aqui da nossa lição, quando ele fala dessa parte do sacrifício vivo, então ele mostra que o nosso corpo, ele pode ser instrumento de adoração, instrumento de louvor, de glória e de honra ao nome do Senhor. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, dentro dessa ótica aí do sacrifício vivo, do tópico 3.1 da nossa lição, o escritor diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você que canta a Deus, que adora a Deus, todos nós cantamos, todos nós adoramos a Deus através do nosso louvor, da nossa boca, da nossa língua, da nossa voz, não somente cantores ditos profissionais, mas todos nós louvamos e servimos a Deus com esse instrumento do nosso corpo, que é a voz, até mesmo para pregar, para aconselhar, para falar, para ensinar, usamos o nosso corpo. Nós não somos almas descarnadas, não. Somos corpo, alma e espírito. Nós não podemos descolar uma coisa da outra. O que acontece no nosso corpo reflete na alma e no espírito, e o que acontece na alma e no espírito também reflete no nosso corpo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pastor Zé Roberto, devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo ao Senhor, porque devemos também servir ao Senhor com o nosso corpo. É isso mesmo, pastor Fábio. Para concluir, eu gostaria de citar aqui justamente um dos versículos que é básicos e fundamentais nesta lição que nós estudamos hoje, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós, os cristãos, andemos por esse caminho de santificação, e que os nossos corpos sejam apresentados para Deus e que nós vivamos não de acordo com o mundo, mas de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus
para as nossas vidas. Nós estamos encerrando mais este programa. Queremos dizer que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, lá na sua igreja. Este programa e nenhum outro que está na internet, aí, disponível nas redes sociais, na mídia, na TV, no YouTube, nenhum deles substitui a Escola Bíblica Dominical e nada substitui a interação face a face, o diálogo, o debate, lá na sala da sua escola dominical. Você que ainda não se matriculou, procure se matricular imediatamente e dê continuidade a esses estudos maravilhosos que nós estamos tendo a respeito da mordomia cristã. Isso mesmo, você aprenda o que diz 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente, conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a você pela audiência, por nos acompanhar e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. A paz do Senhor. Tchau.